Bom, nessa aula de introdução ao estudo da cor, eu farei um panorama de forma a explicar, a exemplificar a importância das questões culturais que envolvem a cor. Nós vamos conhecer ao longo do curso, ao longo das aulas, que a cor ela envolve não só questões técnicas, científicas, que envolvem a física e a química, mas também aspectos da cultura geral, né? Aspectos que dizem respeito a termos, né, filosóficos, a termos culturais, folclóricos, que são típicos de um país, por exemplo, de uma região, que podem ser diferentes e completamente diferentes de outra região. Ou seja, quando estudamos cor, ah, nada é estável, nada é universal. Nós vamos perceber isso do ponto de vista da cultura. Então, é claro que pelos métodos científicos, pelas explicações científicas, temos conclusões que são universais dentro da física, dentro da química, claro que também podem ser refutadas. Mas quando falamos de cor num sentido de cultura que interessa muito ao artista, ao arquiteto, ao design, porque isso influencia na forma de ver, na forma do olhar, na psicologia das cores, que é fundamental para o artista, o arquiteto e o design, né, especialmente, nós vamos ver que existem fundamentos que são mutáveis. Então, é fundamental conhecermos, por exemplo, a história da arte, a história da arquitetura e, a partir do século XIX, com mais força, a história do design. E agora, como que nós vamos estudar cor? Qual que é uma forma que eu, inclusive, encontrei para estudar a cor de uma maneira que englobasse a maior parte dos conteúdos, foi através do estudo da pintura, a pintura nas artes plásticas. A pintura nas artes plásticas acaba reverberando também para a arquitetura, né, de forma especial. Então, a pintura ela na questão das cores, um paradigma histórico da cor. Por quê? As principais discussões filosóficas que envolvem teorias cromáticas, a teoria da cor e as teorias da cor, elas vêm da pintura, né? Então, a pintura, desde a antiguidade, já é motivo de discussão filosófica que se inicia formalmente na Grécia, que se estende para as civilizações ocidentais adiante. Ela é aquela que irá condensar os principais momentos dos debates cromáticos que vamos conhecer durante, né, no decorrer dessas aulas. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma primeira ilustração, né, que mostra, uma primeira fotografia que mostra uma cerâmica grega. A cerâmica grega, ela, ela tem muita semelhança com a pintura feita na época, com a aplicação de cores na época. Mas como os gregos não sobrou muita pintura da Grécia antiga, nós não temos tanta ideia de como os gregos pintavam, ornamentavam seus templos, seus palácios, suas casas. Então acaba que a cerâmica grega ela é a nossa principal referência da pintura, das obras de artes bidimensionais, né? Alguns equivalentes podem ser encontrados, como por exemplo na cultura etrusca, né? Isso veremos também mais adiante. Agora, quando partimos para a cultura romana, como vemos aqui esses detalhes de uma pintura parietal de Pompeia, o que é uma pintura parietal? Uma pintura feita em parede, ou seja, ornamentando uma casa, típica casa romana, uma domus itálica, uma casa para pessoas mais ricas, mais abastadas. Ou seja, em Pompeia nós encontramos vários e vários exemplos da pintura parietal que, né, nos mostra as cores utilizadas na época, como que os romanos pintavam, desenhavam, faziam seus interiores e fazia sua própria arquitetura. Importante lembrar que os romanos tinham consciência do estudo das cores, inclusive Plínio o Velho deixa na sua história natural uma documentação a respeito da natureza da cor, das investigações, os pigmentos que eram utilizados na época, questões estéticas relacionadas à cultura romana e às culturas asiáticas, comparando
a forma como essas culturas aplicavam as cores na arquitetura e nas artes, especialmente. Então vale a pena conferir, inclusive, os estilos de pintura das casas romanas, o primeiro estilo, o segundo estilo, o terceiro estilo, o quarto estilo, que, claro, veremos em aulas dedicadas à Roma Antiga. Quando passamos para a Idade Média, o que nos chama a atenção é um desenvolvimento da cultura, da própria cultura romana com a fusão daquelas culturas bárbaras germânicas, né? E isso tudo irá culminar no famoso estilo gótico, né, na Idade Média. Lembrando que a Idade Média é ampla, né, tem vários movimentos, várias épocas, vários estilos, né, às vezes eles não conversam entre si, mas eu coloquei o gótico aqui como referência da Idade Média, porque além de ser um estilo conhecido, a Idade Média é importante porque nós temos aqui a ideia, algumas ideias mais evoluídas do ponto de vista da teologia, da filosofia, e um ápice da arquitetura em alguns sentidos estruturais, onde a cor tem uma predominância, ela tem uma influência muito forte na arte e na arquitetura. No caso desses vitrais, nós veremos, nós vamos conhecer como que a cor ela se torna um tipo de manifestação do divino na arte, na arquitetura, nos interiores, no espaço, né? O gótico, por exemplo, ele não é trevas, né? Ele não é escuridão como pensamos, né? Ou como é visto na cultura popular. O gótico é luz. E essa luz ela manifesta as cores através dos vitrais que penetram nas catedrais, que inclusive influencia até os dias de hoje o design de interiores, a arquitetura, né, as artes plásticas de forma geral. Então vamos conhecer alguns nomes, alguns personagens responsáveis por nos deixar textos referentes ao assunto. Depois, olha, nessa breve linha cronológica que estou fazendo aqui, temos a arte do Renascimento, né? Aqui no caso Michelangelo, que pintou a Capela Sistina, arquiteto, escultor. E Michelangelo, né, assim como o Renascimento, nós veremos um florescimento das pesquisas cromáticas, das academias de arte, ou seja, vão ocorrer uma sistematização maior do estudo, onde o artista irá se formar, né, o arquiteto, essas profissões ainda se misturam muito, né, e mais desenvolvimentos e questionamentos e pensamentos e doutrinas referentes às cores e às artes vão se tornar mais profundas, né? Depois temos o barroco, né? O barroco aqui vemos um detalhe de um autorretrato de Rembrandt, né? Que nos mostra já um tipo de pintura muito trabalhado com a massa, com os volumes, a cor vai praticamente modelando a pintura, que é uma característica de certos pintores, que também irá marcar um debate de disputa acadêmica, né? Qual que seria mais importante, o desenho ou a cor, né? Lembrando que tem analogias, inclusive com a própria arquitetura, tá? Qual que é a essência da arquitetura e o que seria apenas aparência. Então, esse debate da aparência e da essência tem muito a ver com a alma e o corpo, né? O espírito e o corpo. A ideia de que o corpo ele é efêmero, vai embora, né? As pessoas morrem, enquanto a alma tem algo de imortal, né? Então, quer dizer, olha como que o debate ele vai se ampliando e essas comparações vão sendo feitas. Chegando aí já no século XIX, dando um salto muito grande, vamos conhecer as teorias e as propostas cientificistas para a arte, como movimentos do impressionismo, o neoimpressionismo, pulando para o pós-impressionismo, a época de Van Gogh, né, de Gauguin, que são pintores que irão literalmente explodir o uso das cores. Não é? Eles vão criar uma espécie de emancipação das cores. Né? A cor está independente da realidade. Né? O artista cria uma realidade na, na tela, né? Nas obras de arte, e claro, isso gradualmente também vai ter reflexos na arquitetura dos interiores, porque tudo conversa. Nós vamos perceber que, principalmente chegando ali na última imagem, no mundo contemporâneo,
nós vamos entender que as obras de arte dialogam com a arquitetura, a arquitetura dialoga com as artes e as cores começam a participar do ambiente de uma forma muito mais presente, muito mais concreta, né? É possível criar ambientes de cores que têm, por exemplo, uma justificativa, uma conversa com a própria história, né? Quer dizer, não basta pensar que a obra de arte hoje, ou a arquitetura de hoje, está isolada no seu tempo, né? Porque ela é moderna, porque ela é contemporânea, ela é tecnológica. Muitos fundamentos que nós utilizamos hoje, eles foram criados na Idade Média, foram pensados na Idade Média, no Império Romano, por exemplo, na Grécia, e têm fundamentos válidos até os dias de hoje, né? Nós vamos entender isso do ponto de vista da cultura, que a cultura ela é rica, ela tem caminhos que não são caminhos retos, né? O caminho do pensamento da cultura ele vai para vários lugares, tá? Então, então, assim, reforçando, né, o artista e o arquiteto, ele precisa compreender que para trabalhar bem com as cores é preciso ter um bom interesse pela história da arte, pela história da cultura, pela história da arquitetura, para conhecer, né, de uma forma muito mais precisa que aplicações do passado fazem parte dos dias de hoje, né? Então, como que funciona essa minha explicação, essas minhas aulas, esses meus estudos, que inclusive é fruto, né, de livros que eu tenho publicado, né, de pesquisa, de pós-graduação, enfim, de mestrado, onde eu coloco um referencial importante, né? Quer dizer, apresentar os importantes referenciais clássicos e modernos do estudo da cor nas artes plásticas, né? Que são referências, inclusive mostrando as referências contemporâneas que mantêm tradições intelectuais e clássicas, ou seja, a atualidade do tema. Né? Então, quando eu falo artes plásticas, vamos entender também de forma ampla. Vai servir para arquitetura, serve para as áreas do design, né, de forma geral, explicando que o que nós estamos vendo, o que nós estamos estudando, não importa assim a tecnologia, mas os conceitos culturais eles são antigos, existe uma longa tradição, né? A roda foi inventada há muito tempo e nós continuamos usando a roda, né? Quer dizer, vários conceitos desenvolvidos há muitos séculos nós estão presentes nos dias de hoje. E isso nos leva a pensar uma questão também que é muito importante, a questão dos estereótipos e preconceitos. Aí eu coloco aqui o exemplo da Idade Média. Por que, que é o exemplo da Idade Média? Até mesmo na escola, às vezes a gente aprende desse jeito, a Idade Média é aquele lugar tenebroso, com muita morte, muitas guerras, cavaleiros medievais, bruxas, né? Pessoas condenadas pegando fogo, né? Pelas fogueiras da Inquisição, né? Enfim, nós vemos a Idade Média como aquele período dos vikings, né? Que estão matando todo mundo, invadindo terras, né? Mas a Idade Média ela é muito mais ampla. Tem momentos de extrema cultura, impérios que floresceram, ficaram extremamente ricos, desenvolveram a arquitetura monumental, enquanto outros lugares, sim, teve uma Idade das Trevas, períodos de atraso, né, atraso intelectual, atraso tecnológico, mas não podemos nivelar tudo. Né? Então, quer dizer, a Idade Média por uma série de motivos, né, que não cabe aqui explicar, isso tem outras aulas, né, como as aulas de Renascimento e a própria as aulas de Idade Média explicam melhor esses conceitos com mais clareza. Então, se nós tivermos alguns desses preconceitos ou uma falta de esclarecimento, fica também complicado ver a cor nas artes, na arquitetura de forma geral, com uma cabeça mais aberta para esses movimentos passados. E lembrando, né, gente, o artista, o arquiteto, o designer, ele hoje se encontra hibridizado. Academicamente, formalmente, profissionalmente, ele precisa conhecer diversas áreas, né, para oferecer, né, não só um bom trabalho, né, mas para uma cultura própria, né, que num círculo
irá também refletir, de certa forma, no estilo de vida, no seu estilo profissional. Então, a pintura, ela dialoga com essas linguagens todas. Então, acaba que o que foi discutido, o que é discutido na pintura, é relevante para as áreas também, né? E eu friso aqui que existem teorias das cores. Pessoal, o que que é importantíssimo? Não existe uma teoria da cor, né? Principalmente nessa área artística, arquitetônica, de design. Né? No sentido cultural, no sentido talvez de organizar as cores, é muito complicado dizer que tem uma teoria válida ou que uma teoria é melhor que as outras, né? Porque tem várias teorias. Volto naquilo que eu disse. Cientificamente é possível comprovar, provar, né, por experimentos, equipamentos, determinada teoria. Né? Claro, isso aí não vamos discutir. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que, por exemplo, a teoria da cor, como o homem enxergava as cores lá na antiguidade, Grécia, Roma, funcionava para os homens daquela época e funcionava muito bem. Né? Da mesma forma que durante a Idade Média vamos ter várias propostas para organizar a cor no mundo, para usar a cor, por exemplo, na moda, no vestuário, na arquitetura, na arte, e aquilo funcionava muito bem para aquela época, né? Estando, digamos assim, errado ou não, equivocado ou não, né? Quer dizer, mas para o período aquilo é importantíssimo. E culturalmente é melhor ainda, porque o homem medieval ele não pode ser transportado para o homem de hoje. Né? Quer dizer, nós temos costumes hoje que, do ponto de vista contemporâneo, seria bárbaro, né? Quer dizer, uma coisa, quer dizer, ao contrário, né? Costumes medievais nos tempos de hoje seriam considerados extremamente bárbaros e estranhos, né? Mas, é claro, precisa levar em consideração toda uma história, né? Toda uma evolução. Então, aqui, por exemplo, nós temos imagens que vão desde de uma fotografia que eu bati lá na Vila dos Mistérios em Roma, que mostra esse vermelho. Olha o vermelho romano, como que ele é presente, como que isso estava presente nas residências e na cultura romana, o vermelho na obra de Matisse, na pintura moderna, ou então numa instalação contemporânea, né, de um museu importante, né, em Otim, obras de instalação que remetem a um envolvimento do espectador. Ou seja, para se fazer uma obra contemporânea, os próprios artistas, que é o que citei, né, especialmente o Matisse e o Elliot Sicker, né, que está aqui exemplificado, eles recorrem a textos clássicos e antigos para, inclusive, argumentar sobre a própria cor que eles estão usando no momento. Né? Então é preciso ter um entendimento da história de forma maior. Né? E qual que é o objetivo disso tudo? É o interesse em preservar o estudo da cor em um nível fundamental da formação artística. Não é? Então, enquanto designer, enquanto arquiteto, enquanto artista, não importa, a cor deve ser um, uma temática, né, um tema de estudo constante. Não só numa faculdade, claro, eu defendo que nas escolas, nas faculdades tenham uma disciplina só de cor, né, que seria ideal, seria perfeito, né, mas muitas vezes não temos o tempo no currículo para dedicar um semestre ao estudo da cor. Né? Então acaba que o estudo da cor fica diluído, né, numa disciplina de desenho ou de pintura, enfim. Mas vamos observar que artistas e arquitetos fundamentais da história da arte e da arquitetura, por exemplo, Matisse, o Kandinsky, o Ron Zitten, Paul Klee, Joseph Albers na escola Bauhaus, o Yves Klein, o Carlos Cruz Dias, entre tantos outros, foram mestres da arte, da arquitetura e do design que se ocuparam em lecionar. Eles foram professores, eles deram aulas em faculdades, em escolas e deixaram textos fundamentais, inclusive alguns que a gente utiliza até hoje, né? Então, por exemplo, essa fotografia que nós estamos vendo aqui é uma foto que eu tirei aplicando estudos, exercícios clássicos que vêm dessas escolas, como por exemplo a Bauhaus. Ou seja, tem uma linguagem universal até certo ponto que é possível replicar, aplicar e de forma a comprovar resultados muito próximos
que são utilizados, que alteram consideravelmente a percepção das cores, né? Então, o estudo da cor faz parte definitiva, né, da questão acadêmica. Como livros, eu indico, né, claro, uma bibliografia, algumas referências eu vou mostrar aqui para vocês, né? Tem o John Gage, o Color and Culture, que é um livro fantástico, mas ele não tem ainda uma tradução em português, mas temos um outro livro dele menor que chama A Cor na Arte. Temos o Michel Pastoureau, A História do Preto, A História do Azul, Dicionário das Cores. O Michel Pastoureau e o Gage são dois autores que eu utilizo bastante. Inclusive, nos próximos momentos eu irei mostrar um pouco melhor a, o que o Michel Pastoureau apresenta de conteúdo, né? Eu vou fazer algumas relações e os vídeos, né, referentes a isso. Agora, como estamos falando de cultura, é importante falar da filosofia, né? Porque a filosofia caminha junto, né? A filosofia é importante para todas as áreas, né? Não, seja artística ou científica, não importa, exatas, né? Eu gosto muito do Giovanni Reale e Antiseri, na sua História da Filosofia. Tem um livro, uma série de livros importantes da Jacqueline Lichtenstein, que é um compêndio, né, uma seleção de textos, né, A Cor Eloquente, da Cor Eloquente, e uma outra série que chama Pintura. Né? A Cor Eloquente é um livro só. Os textos da Bauhaus, vamos estudar a Bauhaus como escola, vamos pelo design, pela arquitetura, pela arte, mas conhecer os textos dos seus professores, o Kandinsky, o Paul Klee, o Hannes Itten, o Joseph Albers. No Brasil, por exemplo, já tivemos exposições em centros culturais importantes de Kandinsky, de Paul Klee. Né? É preciso também consultar os livros de história da arte, história da arquitetura, história do design, né, como Julio Calargan, Germain Bazin, Benévolo, né, história da arquitetura de Benévolo, história das cidades, né, Dempsey, com os seus manuais de estilos artísticos, o Gombrich, história da arte, Nicholas Stangos, né, com a sua organização de textos da arte moderna, Nicholas Pevsner, Panorama da Arte da Arquitetura Ocidental, enfim. Né? Agora, vamos também voltar lá atrás. Vamos ver Platão, Aristóteles, Cícero, Quintiliano, porque eles também têm informações que trazem referências importantes para o estudo da cor. Temos a teologia medieval, né? A teologia medieval não é somente para aquelas pessoas religiosas, não, nada a ver, né? A teologia medieval é uma continuidade da filosofia clássica, né? Que vai se assimilando com o cristianismo e forma a teologia propriamente. E dentro da teologia temos pensadores, teólogos, filósofos que irão contribuir com a visão e a perspectiva da cor nas suas respectivas épocas, que inclusive influenciam os nossos estudos hoje. Por exemplo, Pseudo Dionísio, a Areopagita, Damasceno, São Bernardo, o Abade Suger. O Abade Suger, fundamental para a arte e arquitetura gótica. Então, todo mundo que for estudar gótico irá conhecer esse personagem fundamental que é o Abade Suger. Veremos ele com mais detalhes. Passando a Idade Média, temos as questões que vão envolver cada vez mais a percepção científica, por causa do desenvolvimento de instrumentos, por causa de alguns paradigmas que também são alterados. Né? A Idade Média produziu muita riqueza, muito conhecimento científico, sim, né? Mas vem depois os períodos da Idade Moderna com desenvolvimentos do telescópio, de lentes, do prisma. Né? Então vem aí Galileu Galilei, que vai observar os planetas, né, entre outras importantíssimas descobertas e teorias, né, o Isaac Newton com as suas teorias e descobertas da luz, né, com as cores, e depois, século XVIII, século XIX, Goethe, Charles Baudelaire e as ideias românticas. Como vimos, né, e veremos, quem ainda não conhece o Goethe, ele é um desses importantes pensadores que irá colocar a cor numa visão psicológica do interior, né?
Então é importante ver também as aulas de romantismo, o romantismo na arte, na arquitetura, tem algumas aulas de introdução já disponíveis, né? O Goethe coloca a cor e abre um caminho para a arte moderna, onde a cor e a psicologia fazem parte do estudo, fazem parte da aplicação dela, né? Porque num mundo onde a cor está sendo cada vez mais a cor está sendo cada vez mais vista do ponto científico, né, do ponto de vista científico, o Goethe retoma uma questão fundamental da cor, que é a sua psicologia, o seu temperamento, como que a cor afeta as pessoas culturalmente, como que as cores se diferenciam, né? E isso é fundamental para o movimento do romantismo, que busca justamente uma visão interior do mundo, né, que está sendo exposto. Depois a cor também vai ser associada à linguagem desenvolvida, né, dentro da filosofia da linguagem com Wittgenstein, né, são pensadores aí já para o século XX, e alguns livros que também considero interessantes, como Cromofobia, né, de David Batchelor, que é um livro que ele justamente faz isso, ele pega a tradição literária, ocidental, filosófica, artística e compara com o que está sendo feito hoje, como que artistas contemporâneos, arquitetos contemporâneos se utilizam dos fundamentos mais clássicos, fazendo trabalhos completamente contemporâneos, né? E temos também as recentes publicações no mercado brasileiro que incluem os manuais de cor para essas diversas áreas, para design, para arquitetura, para artes visuais, que contempla certamente uma bibliografia básica para todos esses cursos, para todos esses interesses, que vai do manual, tintas, materiais, arte digital, equipamentos, enfim, essas teorias, um básico das teorias científicas, um pouco daí da história da arte, da história da arquitetura, enfim, temas, né, elementos que são de interesse comum para todas essas áreas, né, para as áreas que trabalham com o visual. E por fim, o objetivo, claro, de tudo isso é o que? Aplicar na realidade, aplicar hoje. Como que nós podemos aplicar esses conhecimentos sobre cor no nosso trabalho, no nosso cotidiano, nas nossas aulas, né, na nossa profissão? É entender que todas essas questões colocadas pela história, pela tradição, se manifestam nos dias de hoje, seja de forma mais evidente ou de forma mais velada, né? E a presença dos fundamentos clássicos históricos estão na contemporaneidade, né? Então vamos aqui nessas aulas, nesses vídeos, partir desse princípio, né? Que a história faz parte do nosso trabalho, ela faz parte, ela está presente conosco, mesmo que não a citemos, né? Mas ela está presente. Bom, então eu fico aqui nessa primeira aula de introdução ao estudo da cor, da forma como eu organizo e como eu me situo, né? Então eu fico por aqui e até a próxima.